Você sabia que existem sintomas que aparecem quando o coração está doente? Quando ele não consegue mais bombear o sangue para todos os órgãos do corpo? Pois é, eles existem. Meu nome é Christian Morato, eu sou médico e hoje eu vou tentar ensinar para você quais são esses sintomas para que dessa forma, caso eles apareçam, você já possa consultar o seu médico de escolha. Antes de começar o vídeo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu curtir ali embaixo, também de ativar o sininho de notificações e não se esquece daquele comentário ali embaixo. É muito importante a sua participação aqui no canal. Bom, antes da gente começar a falar dos sintomas, vamos lembrar um pouquinho para que serve o nosso coração? Nosso coração é um órgão muito importante para bombear o sangue para todos os tecidos do nosso corpo, para todos os órgãos do corpo. E dessa forma, os órgãos continuam desempenhando as suas funções normalmente. Afinal de contas, esse sangue bombeado e que chega aos órgãos, ele é muito rico em vários nutrientes: oxigênio, sódio, potássio, cálcio e vários outros. Dessa forma, os órgãos continuam desempenhando suas funções, como por exemplo, o rim consegue produzir a sua urina, o fígado consegue metabolizar e tirar algumas toxinas do nosso corpo, o intestino consegue continuar absorvendo nutrientes e vários outros exemplos que eu poderia citar aqui para vocês. Então, o nosso coração ele é muito importante para a gente permanecer vivo. Caso ele falhe ou caso ele não consiga mais trabalhar adequadamente, os outros órgãos também vão ter problemas na sua função e dessa forma não vão conseguir mais trabalhar adequadamente também. E o nome da doença que existe quando o nosso coração já não consegue mais desempenhar perfeitamente a sua função é chamada insuficiência cardíaca. E são os sintomas dessa doença que eu venho trazer para vocês, para ficarem de olho e irem já para o médico caso eles apareçam. Bom, como nós falamos, um grande problema do coração é não conseguir mais bombear o seu sangue. Por isso, ele não consegue mais mandar esse sangue pro rim, o rim não consegue mais produzir urina e essa urina não é mais eliminada do corpo. E vocês sabem para que existe a urina? Para que a gente elimina a urina? Primeiro é para a gente eliminar substâncias que não precisam mais ficar no nosso corpo, né? Alguma coisa que a gente comeu, metabolizou ou até mesmo medicamentos que a gente toma e que não precisam mais ficar no corpo. E outro é para eliminar também a água que não pode acumular demais no nosso corpo, por isso a gente produz a urina. Se o nosso coração não consegue mais mandar sangue pro rim para fazer esse papel de eliminar a urina do corpo, eliminando a água do corpo, então a água começa a acumular no corpo e o primeiro sintoma aparece, que é o ganho excessivo de peso. O paciente começa a acumular muito líquido corporal e o peso dele começa a aumentar. Veja bem, não é que a gordura no corpo está aumentando, é o peso corporal inteiro que está aumentando porque ele tem muito líquido acumulado. O segundo sintoma que o paciente pode sentir é um inchaço nos pés, o que a gente conhece na medicina como edema. Esse inchaço ele aparece também pelo acúmulo de líquido e ele é muito frequente de ver lá nos pés porque por conta da gravidade o líquido ele tende a descer e ir lá para os membros inferiores, lá para os pés. Dessa forma a gente começa a ver o paciente, principalmente quando ele fica muito tempo de pé, com o pé bem inchado. E um jeito que você tem de verificar se o pé realmente está inchado é com o seu dedo, comprimir a região do dorso do pé, aquela parte de cima, e você vai perceber que ao tirar o dedo, vai ficar a impressão do seu dedo, o formato do seu dedo sobre o pé por alguns segundos. Isso está dizendo para você que você está com realmente muito líquido acumulado no seu pé. Outro sintoma que você pode perceber é a dilatação de algumas veias aqui no pescoço. Você vê as veias aumentadas de tamanho. Isso também acontece porque as veias elas têm a função de levar sangue para o coração. Como o coração não está conseguindo bombear, as veias ficam congestionadas e a gente consegue perceber elas principalmente aqui na região do pescoço. Vou deixar umas imagens aparecendo aí para vocês. Outra coisa que pode aparecer é o abdômen muito dilatado, ele fica muito inchado. Isso acontece pelo acúmulo de água no nosso organismo, deixando com que o abdômen fique cheio de líquido. Isso a gente chama de ascite. Muitas pessoas conhecem como barriga d'água. Às vezes, esse abdômen, ele além de ficar cheio de água, também fica cheio de água o intestino. Dessa forma, o paciente pode ter dor abdominal por conta do intestino que não consegue mais fazer as suas funções porque ele está cheio de água, ele está inchado. Outro sintoma que pode aparecer é a falta de apetite e isso tem a ver
com aquele intestino todo inchado e cheio de água que nós falamos. A parte mais frequente de ver da falta de apetite é por conta mesmo do intestino dilatado. Outro sintoma que é bem frequente de ser visto é a tosse persistente. E é uma tosse persistente com expectoração, né, com um catarro, com um muco meio rosa, o que a gente chama de rosáceo. Essa expectoração, pessoal, ela aparece porque o coração ele não consegue mais tirar o sangue que está no pulmão, fazendo o papel de pegar o oxigênio que a gente respira. Então, por o sangue ficar muito tempo acumulado ali na nossa circulação sanguínea que passa pelo pulmão, esse sangue acaba saindo bem pouquinho, né, um pouquinho de sangue com um pouquinho de líquido do sangue, começa a sair para dentro da via respiratória, né, do nosso pulmão, e assim a gente tosse e sai aquela coloração meio rosinha, meio rosácea. Isso é um sinal de insuficiência cardíaca também. Outro sintoma muito frequente de ser visto é a falta de ar, e ele costuma aparecer aos esforços intensos primeiramente, ou seja, a pessoa vai fazer um exercício físico, né, intenso, forte, como uma corrida, e aí ela vai sentindo uma falta de ar mais forte, né, maior do que ela sentia antigamente. E ela normalmente acha que isso é normal, principalmente os pacientes idosos, achando que isso acontece por causa da idade, mas muitas vezes é por culpa da doença. E esses sintomas eles vão piorando, cada vez vão sendo esforços mais leves, até o momento onde a pessoa percebe que ela está com falta de ar, até mesmo quando ela está sentada ou deitada. Daí vem o nosso oitavo sintoma, que é a dificuldade para dormir quando o paciente deita, ele fica deitado na cama. Quando a gente está deitado, é mais fácil do sangue chegar até o pulmão, porque o pulmão ele está aqui em cima, no tórax. Então, normalmente o sangue ele fica mais fácil nos membros inferiores, lá nos pés, quando a gente está de pé, por conta da gravidade. Quando a gente deita, é mais fácil dele vir para regiões superiores, como por exemplo o pulmão. E numa insuficiência cardíaca, nós falamos que o coração não consegue tirar aquele sangue que está lá no pulmão. E por conta disso, quando o paciente deita, acumula muito sangue no pulmão, dando uma falta de ar. Por isso é frequente o paciente falar pra gente que ele tá colocando muita almofada embaixo do travesseiro dele, embaixo da cabeça dele ali, e ele tá dormindo com 3, 4 almofadas, senão ele fica com muita falta de ar. E ele acha que isso é culpa da cama às vezes, ou sei lá, dificuldade mesmo para dormir, mas na verdade é uma doença no coração. O nono sintoma que costuma aparecer são as palpitações, aquela sensação de que o coração tá batendo muito forte. E isso acontece porque o coração está tentando compensar aquela falta de força para contrair, para bombear o sangue de uma forma mais rápida, ou seja, ele começa a bater mais rápido, por mais que seja fraco, ele bate mais rápido para tentar jogar mais sangue para os órgãos, mas ainda assim ele não consegue fazer isso. O 10º sintoma é o que a gente conhece como nictúria. O que é isso? É quando o paciente ele acorda muitas vezes de noite para ir urinar. Dessa forma, o corpo ele começa a eliminar aquela água acumulada no corpo. Normalmente, em questões fisiológicas normais, a gente não deveria levantar de noite para urinar, principalmente se você não tomar muito líquido antes de dormir, porque o nosso rim ele não produz muita urina de noite, justamente para não incomodar o nosso sono e deixar a gente dormindo tranquilamente igual o bebê ali na cama. Se a gente está acordando muito de noite, significa que tem alguma coisa errada, ou é uma insuficiência cardíaca aparecendo, ou provavelmente é uma diabetes. Então, tem que ficar de olho nisso. O 11º sintoma é uma fraqueza que costuma aparecer generalizada, ou seja, em praticamente todo o corpo. O paciente não consegue mais fazer muito esforço, ele se sente cansado muito fácil e normalmente é um dos sintomas que o paciente mais vem referindo no consultório. E o 12º sintoma é uma alteração na memória, uma alteração na atenção do paciente, o que a gente chama de confusão mental. Então o paciente ele começa a ficar com essas alterações, tendo risco lá na frente se ele não se cuidar, até mesmo de entrar em coma. Tudo isso acontece porque o cérebro não está recebendo muito sangue, porque o coração não consegue mais bombear. Conhecia esses sintomas? Se você não conhecia, fica de olho nesses sintomas agora, anota todos eles aí num papelzinho, porque você tem que sempre cuidar da saúde e lembrar que caso eles apareçam, não tente usar nenhum tipo de remédio caseiro sem antes consultar um médico. Lembrando que os médicos estudaram muitos e muitos anos para poder tratar você e qualquer familiar seu. Então, caso esses sintomas apareçam, vá correndo para o seu médico de escolha, consulte com ele, fale todos os sintomas que você está sentindo. Dessa forma, ele vai pedir alguns exames necessários e vai poder te
te indicar o melhor tratamento possível. Meu nome é Christian Morato, eu sou médico e esse foi um quadro novo aqui no canal, tentando ensinar à população quais são os sintomas de algumas doenças, justamente tentando fazer uma promoção da saúde. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário ali embaixo, isso é muito importante. Se você gostaria de ver mais vídeos desse jeito, pede ali nos comentários. Inclusive, deixa ali embaixo de onde você está falando, de que cidade você está falando. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam, como eu sempre falo, que conhecimento é poder. Tchau!